após, professora Patrícia, ele dura 24 horas, ele dura 48 horas, ele dura 40 dias, que é o tempo de resguardo da mulher, ele dura até a normalização dos hormônios. Aí não acaba nunca, né? Que os hormônios que foram alterados na gravidez permanecerão para sempre alterados. Pelo menos o hormônio do amor, esse vai ficar sempre alterado. Mas para a normalização da menstruação, quando é que dura o estado puerperal? É engraçado. Porque embora essa seja a dúvida mais comum, não é a mais importante. Eu nunca vi num concurso cair esse problema. Até porque o logo após vai ter a mesma duração que durar o estado puerperal. E como o estado puerperal é uma condição médica, não é uma condição jurídica, a gente não tem como dar ao estado puerperal uma duração pré-determinada. Né? Não tem como eu falar, ó, teu estado puerperal vai durar no máximo um mês, hein? Minha filha, depois disso você levanta e vai viver a sua vida. O estado puerperal é uma condição médica. Não tem como dizer isso. Né? Então quer dizer que o logo após, na verdade, vai durar o quanto durar o estado puerperal. O problema do concurso é a outra ponta, é esse durante o parto. Aí é que é o legal. Porque isso quer dizer, olha que coisa interessante. Isso quer dizer que durante o parto, tudo que acontecer durante o parto não é mais aborto. Tudo que acontecer durante o parto já é ou infanticídio, se for mãe em estado puerperal, ou homicídio, se faltar um desses requisitos. Mas não é mais aborto. Então, durante o parto não há mais aborto. Durante o parto já há infanticídio ou homicídio. Agora, o que é durante o parto, né? Quando é que começa o parto? Aí é que está a peculiaridade. O parto começa, quando se fala em parto, não é, aí deixa eu explicar um pouquinho melhor, não é a expulsão. O parto é o trabalho de parto. Então isso quer dizer que tudo que acontecer já durante o trabalho de parto não é mais aborto. É ou infanticídio ou homicídio. E quando é que começa o trabalho de parto? Para aqui, aqueles que nunca passaram por isso, quando é que começa o trabalho de parto? Ele começa, seja com uma dilatação do colo do útero, seja com o rompimento do saco amniótico. Essas duas coisas nem sempre começam juntas. O trabalho de parto começa com aquilo que começar primeiro. E se for cesariana, Patrícia, quando é que começa o parto cesariana? Na cesariana, o parto começa com o início da incisão, com o início do corte ali. Então, quer dizer que tudo antes do início do trabalho de parto é aborto. Depois de iniciado o trabalho de parto, embora o bebê possa ainda estar dentro do ventre materno, depois de iniciado o trabalho de parto, não há mais aborto. O que há já é infanticídio ou homicídio. Imagina um caso assim, um caso bem triste também. Se tiver alguma moça grávida aqui me assistindo, as moças grávidas, por favor, me perdoem esses exemplos um pouco mórbidos. Mas imagina a moça está grávida, ela vai ter o parto e o médico, no momento de tirar a criança, imaginemos que ele precise usar o fórceps, algum instrumento para tirar a criança que está presa dentro do útero, no momento em que ele vai tirar a criança, ele acaba matando essa criança. Ainda dentro do útero materno não haverá infanticídio, claro, não tem mãe em estado puerperal, mas haverá homicídio ou aborto? Haverá homicídio. Embora ela ainda esteja dentro do útero, já estamos durante o parto. E durante o parto não há mais aborto. É infanticídio ou homicídio. Ok? Muito bom, gente. Terminamos mais um tema do dia, o crime de infanticídio, que não é matar qualquer criança, não, você já aprendeu isso, que é a mãe que em estado puerperal mata o próprio filho. É um crime que tem 1000 peculiaridades, então que cai bastante em concurso, e é justo que você tenha dúvidas, e é mais do que justo que eu as responda. Então a sua dúvida você já sabe para o lugar onde mandar, você manda para o provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E eu agora, no nosso segundo bloco, vou responder as dúvidas dos candidatos desse Brasil afora de meu Deus a respeito do infanticídio. Tudo bem? Então, não sai daí. Sabe por quê? Porque a dúvida dele pode ser a tua, pode ser justamente aquilo que você queria me perguntar. Quer ver? Fica aí.
Olá, estamos de volta. Esse é o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Então é a hora em que eu vou responder perguntas de candidatos do Brasil inteiro a respeito do tema do dia. O tema do dia, se você está chegando aí agora, é infanticídio, e nós ainda vamos aprender um bocado de coisas interessantes a respeito desse crime. Vamos lá? Vamos ver a primeira pergunta? Professora, qual é a duração do estado puerperal? Pois é, essa é uma das perguntas que mais me fazem, sabia? O que é um pouco chato, porque é uma pergunta que eu não sei responder. Né? Isso para professor é uma coisa meio constrangedora, dizer assim, eu não sei, mas eu não sei mesmo. O fato é que ninguém sabe. Você sabe que mesmo a psicologia, mesmo a moderna psicanálise, tem muitas dúvidas quanto a essa classificação, estado puerperal. Se você for bater um papo com um psicólogo, com um psicanalista, com um psiquiatra, você vai ver que essa nomenclatura, essa classificação, não é sequer muito aceita pela ciência moderna. Apesar disso, ela continua sendo usada pela medicina legal e, mais do que tudo, ela continua caindo bastante no concurso público. Mas o fato é que o estado puerperal não tem uma duração pré-determinada. Ele tem uma duração variável. Ele é uma condição médica. Condição médica não dá para a gente impor. Só vai durar 24 horas, só vai durar 48 horas. Já houve sim, tentativas de se fixar uma quantia de tempo, mas todas elas fracassaram. Então hoje, o que se entende majoritariamente é que o estado puerperal não tem uma duração pré-fixada. Por outro lado, eu tenho que admitir que quanto mais tempo se passa entre o parto e o momento do crime, mais vai se esgarçando a ideia de estado puerperal, mais vai sendo difícil comprovar que houve um estado puerperal que não teve ali solução de continuidade, que foi contínuo, de intensidade contínua até o momento do crime. Então, é verdade, a prova do estado puerperal pode ficar cada vez mais difícil. Mas, de qualquer forma, a questão para a prova de concurso é essa. Não há uma duração pré-determinada do estado puerperal. Ele é uma condição médica e, como toda condição médica, ele tem que ser comprovado pericialmente. Tudo bem? Próxima pergunta. A mulher que em estado puerperal acaba, por causa desse estado, agindo com negligência e causando morte do filho, responde por infanticídio? Olha, eu adoro esse tipo de pergunta, porque esse tipo de pergunta me ajuda a ir reforçando mais e mais na parte especial uma coisa que lá na parte geral nós chamamos de excepcionalidade do crime culposo. Nós sabemos que o artigo 18 do Código Penal diz que todo mundo responde dolosamente. Mas o crime culposo tem que ter previsão expressa na lei. Ele é uma exceção. Dos crimes contra a vida, e nós já vimos quase todos aqui, nos programas da TV Justiça, no programa Prova Final, nós já abordamos quase todos os crimes contra a vida, apenas um deles admite modalidade culposa. Lembra? Que é o homicídio. Então, quer dizer, não existe aborto culposo, não existe infanticídio culposo, não existe induzimento ao suicídio culposo. Quer dizer que esses crimes, quando cometidos na modalidade culposa, não são previstos na lei, não tem previsão na lei. Então a tua pergunta é muito interessante, minha cara candidata. Você me pergunta, a mãe, em estado puerperal, mata por negligência o próprio filho, causa por negligência a morte do próprio filho. Ela responde pelo quê? Ora, apesar de ela ser mãe, apesar de ter matado o próprio filho, e apesar de estar em estado puerperal, todos os elementos especializadores, ela não pode responder por infanticídio, concorda? Porque o infanticídio só é punido a título de dolo, não a título de culpa. Agora, por outro lado, ela não vai responder por absolutamente nada, ficaria esquisito. Posição majoritária. A mãe, que em estado puerperal, mas agindo com negligência, mata o próprio filho, responde por homicídio culposo. Você lembra que eu disse que o infanticídio era um crime especial em relação ao homicídio? Quando um crime é especial em relação ao outro que é geral, acontece que, havendo os elementos especializadores,
pune-se o crime especial, não havendo os elementos especiais